Bom, Nita, estou conversando com a Nita Freire, a viúva do Paulo Freire, professora também, especialista, doutora na área de educação pela PUC. Nita, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: como é que você recebeu, como é que você viu as homenagens que foram feitas ao Paulo Freire, agora por ocasião do centenário do nascimento dele? Olha, eu fiquei muito emocionada e, ao mesmo tempo, surpreendida, porque eu sabia que Paulo é um homem que tem prestígio no mundo inteiro e que está com muito prestígio no Brasil, tem crescido esse prestígio, mas a dimensão que tomou foi realmente um susto muito bom. Foi um susto muito bom. Foram homenagens de todo tipo, de toda gente, América Latina. Veja, na segunda-feira, dia 20, a Central Única dos Trabalhadores foi o polo que convergiu homenagens da América Latina e de outros países. 190 países estiveram em conexão homenageando Paulo. Isso não é pouco, gente, isso é muita coisa. É muita coisa. Paulo merece, ele foi, tanto como homem, como cidadão e como intelectual, uma pessoa fora do comum, uma pessoa muito iluminada, muito ético, muito bom, muito generoso. Então, a gente não pode se assustar tanto como talvez eu me assustei. Eu não sei se eu me assustei, mas eu me tomei de uma comoção muito grande, sabe? É quando criança vê, puxa, mas isso é muito grande, isso é muito bonito, isso é muito grande, e fica assim. Eu fiquei nesse estágio de criança enebriada com as coisas que fizeram para o meu marido. Nita, e como é que você avalia os ataques que tinham sido feitos a ele antes pela extrema-direita, sobretudo por Jair Bolsonaro, e até uma juíza proibiu que ele atentasse contra a dignidade do Paulo Freire. Como é que você recebeu esses ataques de pessoas que nem sequer conheciam a obra do Paulo Freire? Não conheceram a obra, nunca viram Paulo, não, e não têm a dimensão do que seja bom e do que seja ruim. Então, eles atacam porque Paulo é o oposto antagônico deles. Paulo é calmo, é generoso, fala com todo mundo, toca no ombro amorosamente quando falava com as pessoas, se dirigia sempre para dignificar, para respeitar as pessoas. A luta dele foi essa, a vida inteira. A democracia através da dignificação e da potencialidade de cada homem, de cada mulher, em construir essa nação. E isso é o oposto antagônico que nós estamos vendo aí nesse governo nazista, esse governo espúrio, que já disseram aí, outro dia eu li um psicólogo com uma idade mental de 10 anos. Um presidente que tem idade mental de 10 anos não é brincadeira. A gente pode esperar até que ele chamou Paulo de energúmeno, né? Energúmeno, fora outras coisas bastante pesadas que ele tem dito sobre Paulo. Então, isso às vezes dói um pouco. Eu creio, sabe, Joaquim, que não doeria muito em Paulo, porque Paulo ele tinha uma capacidade de receber as coisas e de fazer um juízo de valor. Vale a pena? Eu tenho que respeitar o juízo que esse homem está fazendo de mim? Não, eu não tenho que respeitar. Ele não tem capacidade, ele não tem discernimento para julgar se eu sou um homem bom, se eu sou um bom intelectual ou não. Então, paciência. E Paulo dizia assim: olha, eu não me apiedo de mim mesmo, eu me nego a apiedar-me de mim. Então, ele não ia ter piedade dele por esse homem que, desculpe o termo, não vale nada,
chamar Paulo de Energúmeno e outros nomes mais feios. O último ministro aí disse que Paulo, eu acho que era pouco inteligente, era isso, era aquilo, aquele outro, só qualidades negativas. E aí disse no fim, e ainda mais é feio. E aí, se eu tivesse com ele, eu dizia, não, e ainda mais é bonito, eu acho Paulo bonito. Isso é uma questão de ponto de vista. E Paulo nunca foi um homem feio, não é? Não acho. A postura de Paulo, o seu corpo pedagogizava. Era uma coisa assim incrível, como as pessoas que não o conheciam na rua, numa praça pública, no domingo, olhavam para Paulo com admiração, vinham falar com ele. Quem é o senhor? Que as pessoas vêm falar com tanta alegria, com tanto respeito. Paulo dizia, não, é que eu fiz umas coisas, andei fazendo umas coisas pela educação. Ele nunca disse que fez muito e nem que fez tudo, não é? E isso eu acho que enraivece mais ainda os outros que não fazem nada e dizem que fizeram tudo, né? Nunca tomam para si a culpa daquilo que fizeram de errado. E Paulo não. Paulo dizia, eu resvalei nisso, eu resvalei naquilo, né? Quando ele escreve a Pedagogia da Esperança, é isso. Ele diz, eu resvalei, não fui completamente fiel aos princípios, aos princípios de uma não mistura do que eu falo com o idealismo. Eu não fui 100% não idealista. Eu fracassei, ia dizer no verbo horrível. Eu fracassei um pouco nessa questão de não tomar para mim um cuidado que agora eu estou tomando. Então, um homem que se revê, um homem que escreve livros e diz, olha, eu errei nisso, e não sentia vergonha. Uma vez perguntaram a Paulo, Paulo, você não tem vergonha de dizer essas coisas, de dizer que ama? Paulo, um homem assim chega e diz que ama. Paulo disse, não, eu tenho prazer de dizer que eu sou um homem que gosto de amar, que sei amar, e que eu tenho a coragem de amar. Quando eu vim perguntar, você não tem vergonha? Porque a pessoa não tem coragem de dizer. Muitas vezes até ama, mas não tem coragem. É preciso ter coragem de dizer aquilo que a gente é, aquilo que a gente quer ser e aquilo que a gente considera bom para o nosso próprio ser e para o ser do outro, a quem a gente declara amor. Nita, você respondeu um pouco, mas como é que você acha hoje que o Paulo Freire classificaria esse governo e como é que ele reagiria a esses ataques que foram absolutamente desqualificados? Como que você acha que ele... Você respondeu um pouco, mas eu gostaria que, se ele estivesse vivo ou visse esses ataques, como é que ele responderia? Você sabe de uma coisa? Quando Paulo foi atacado, pelo menos 2 vezes, inclusive uma vez por um professor de ética da Unicamp, que fez a coisa mais antiética do mundo, e Paulo não respondeu. Paulo não responde. Quando uma outra professora, também da Federal de Fluminense, também ela escreveu uma tese na Alemanha sobre Paulo e não se saiu muito bem. E ela tinha pedido abrigo a Paulo, e Paulo disse, não, você pode vir para a minha casa, lá na Suíça, em Genebra, e você fica aqui, abriu o escritório dele, e você pode aí tirar qualquer livro que você queira, consultar e fazer tudo. Ela ficou lá totalmente dona daquilo. E depois ela não saiu muito bem. Ela, então, sempre ficou culpando, escreveu até livro sobre isso, que Paulo era o culpado daquilo que ela tinha escrito. Paulo não tinha visto
nem visto o trabalho dela escrito, só depois. Não é? Então, existem, mas Paulo nunca respondeu. Darcy Ribeiro, uma vez, disse: Paulo, ô Paulinho, vamos responder a essa pedagoga sem vergonha? Aí Paulo disse: não, Darcy, deixa ela ir seguindo os passos dela. O Darcy era fantástico, né? O Darcy, para essas coisas, ele não fazia cerimônia, ele respondia e respondia na mesma linguagem. É verdade. Nita, antes da gente prosseguir, eu quero falar sobre a situação hoje da educação no Brasil, vamos fazer essas avaliações, mas antes de entrar nesse aspecto, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua relação com o Paulo Freire, como é que você o conheceu, o casamento de vocês, como ele era como marido, porque todos falam da obra dele, repercussão no mundo todo grandiosa, mas como ele era como pessoa, como marido, o Paulo Freire que você conheceu? Olha, eu conheci Paulo Freire quando ele, vivendo já em Jaboatão, porque a família tinha perdido, foi perdendo tudo com a quebra da Bolsa de Nova York em 29 e 30, até que foram vendendo os objetos, vendendo tudo, até que tiveram que entregar a casa, porque não pagaram a hipoteca. Então, eles resolveram, Paulo disse assim, eles sonharam, os pais, como um milagre, que indo para um lugar muito pobre, ficariam menos pobres. Então, se mudaram para Jaboatão, para uma casa no Morro da Saúde, onde saúde lá não tinha de jeito nenhum. Uma casa muito pobre, muito modesta, que ainda hoje está de pé, eu digo milagrosamente, porque as casas no Brasil resistem a uma chuva torrencial daquelas de Pernambuco, de Recife, e não desabam. E é uma casa muito pobre, muito, muito modesta. E ele viveu lá, e foi quando Paulo ganhou a rua, ele ganhou a rua, porque não tinha como não. A casa não tinha ainda, naquele tempo, banheiro, só foi construído depois, tinha aquela casinha lá no fundo do quintal, e ele ia com os moleques todos para tomar banho no rio. A gente sabe, muita gente sabe, que Jaboatão foi chamada de Moscozinho até, porque era onde existiam os terminais de garagem, de estacionamento e de conserto dos trens da Great Western, dos bondes do Recife e do sistema de eletricidade, que era também inglês. Então, era um polo muito dinâmico, apesar de uma cidade muito pobre. Paulo terminou o primário e não pôde continuar os estudos. Procurou um colégio no Recife, a mãe dele ia, e ela foi ao colégio, vamos dizer, vocacionais dos padres e não encontrou receptividade nenhuma. Sempre diziam, não é possível. Até que ela disse que não vai mais, e Paulo disse, minha mãe, eu te peço a última vez. E ela foi, e andando assim, sem destino traçado, ela, na rua Dom Bosco, ela viu uma placa, Colégio Oswaldo Cruz. Então, ela entra e diz, eu queria falar com o diretor do colégio. Meu pai, era o meu pai o dono do colégio. Então, a atendeu. E ela disse, olha, eu estou viúva, tenho 42 anos e tenho 4 filhos ainda dependendo de mim. Os 3 maiores vão começar a se virar, ter qualquer emprego, não é? O segundo, o que era encostado, aliás, o terceiro, porque tinha moça no meio, ela começou a dar aulas, porque fazia curso da escola normal, o mais velho arranjou um emprego desses meio malandros na prefeitura, e Paulo ficou, o encostado a Paulo ficou, entrou no exército, entrou como é que diz? Entrou no exército.
E Paulo, então, queria estudar, ele tinha ganas de estudar, muitas ganas de estudar. Eu até vou contar uma história que é meio engraçada, porque o grupo lá, com que eles se divertiam, eram grupos de adolescentes, pré-adolescentes, bem comportados, tinham uma conduta moral muito séria. E eles se reuniam todo domingo numa casa de um deles, que estava desocupada, e eles faziam sessões de declamação, tertúlias, e de canto, e de isso e de aquilo. E Paulo começou a achar que a voz dele era muito boa. Então ele ficava sonhando: eu vou ser professor ou eu vou ser cantor de rádio? E ficava nessa decisão. Ele diz: olha, eu com 11 anos, 12 anos, eu sonhava dando aula. E quando acordava, eu acordava tonto e dizia: Deus, eu estou dando aula mesmo ou estou sonhando? Não é? Então ficou naquilo. E um dia um dos amigos lá do grupo foi cantar na rádio, acho que Jornal do Comércio, que tinha um programa de calouros no domingo. E quando começou a cantar, foi muito valorizado, todo mundo batendo palmas, e no final foi ovacionado. Né? E foi engraçado, porque quando ele chega lá, diz assim: olha, eu não sou esse Manuel da Silva aí que está inscrito, não. Eu sou Paulo Freire. O cara disse: menino, eu não quero saber nada disso. Quando chamar o nome do teu colega, tu entras e cantas. E Paulo ficou inibido com aquilo, porque não era do seu feitio mentir e ludibriar. Mas ele vai e canta, e quando ele chega em Jaboatão, está todo mundo na estação de lá esperando, e carregam Paulo nos ombros, aquela festança. E aquele pequeno dinheiro, aquela pequena quantia que ele foi presenteado, era o trato, dividia por todos. E quando foi uns 3, 4 meses depois, ele disse: sabe, gente, eu tenho boa voz, eu cantei muito bem, fui ovacionado, eu agora estou querendo ir colocando meu nome. Aí todo mundo incentivou, ele foi. Quando ele começou a cantar, o apresentador do programa tinha um gongo enorme pendurado no palco. Quando vai e pega o bastão, Paulo começou o coração a bater, né? Ele dizia: meu Deus, será, será? Né? Aí o cara chega, bum, bateu aquilo altíssimo. E Paulo baixou a cabeça, humilhado, triste, triste, e saiu. Quando ele saiu, ele disse: sabe, e isso é importante contar, porque Paulo aproveitou na vida toda as suas pequenas experiências. Ele disse: me bateram numa face, na outra não me vão bater. Isso significa que eu não vou ser mais cantor. Já sei que eu não posso ser cantor. Então, eu vou ser professor da semântica portuguesa. Foi uma coisa fantástica, porque um fato que para outros dizia: ah, levei um gol, fiquei com vergonha. Não, ele tirava a lição, ele tirava o que estava implícito naquilo, ele tirava a substantividade daquele fenômeno. Bem, e então ele começou a querer ser professor. É o tempo, então, que ele entra no colégio de meu pai, e uns 2 anos depois, ele usava calça curta, e tinha 16 anos, porque a mãe dizia: Paulo, eu não tenho dinheiro para comprar um pedaço de pano para fazer uma calça comprida. Ele disse: minha mãe, eu tenho pernas finas, eu sou feio, anguloso, porque ele tinha um joelho muito grande. Veja que coisa horrível. Eu não posso ir, eu me sinto mal diante dos meus colegas. Porque o colégio de meu pai foi um colégio muito importante no Nordeste todo. Outro dia, numa live com o professor Antônio Carlos Menezes, ele disse, eu digo: olha, o grande intelectual canadense norte-americano, Peter McLaren, já disse que deveria se fazer mais justiça
a teu pai. Foi teu pai que deu a possibilidade de Paulo estudar, senão ele não teria sido o homem que foi, não Sim. é? E quando falava com Menezes, ele dizia: Nita, existem ainda alguns homens nesse país que lutaram e foram polos de desenvolvimento intelectual de algumas pessoas que tinham capacidade e que se tornaram líderes depois. Teu pai foi um desses poucos. E, realmente, quando a revista Isto É, há uns 10, 15 anos passados, fez um concurso para os seus leitores e pediu para alguns intelectuais e artistas escolherem 100 nomes. Então, tinha 100 nomes de educadores e cientistas, porque sério que no Brasil não tinha muitos educadores, então tinha as duas categorias juntas, Perfeito. dos 100. E desses 100 foram selecionados 10. E depois esses 10 foram votados pelos leitores da revista. Desses 10, 3 tinham sido alunos e professores do colégio do meu pai. Então, você veja, 30% da capacidade intelectual brasileira naqueles anos, ou em todos os anos, porque eles não determinaram o prazo, tinham partido do Colégio Oswaldo Cruz, do Recife, que nada tem a ver com essa rede Oswaldo Cruz. Então, é uma coisa que a gente, nós filhos, parentes e todo mundo de Recife, tem muito orgulho de meu pai. Pois bem, então foi lá que Paulo estudou, e, dito isso, Paulo foi uma coisa extraordinária, porque com a inteligência dele e uma vontade louca de aprender, ele vai se oferecer para trabalhar no colégio primeiro, porque ele disse: doutor Luiz, não está certo, eu só recebo, eu preciso dar de mim alguma coisa em gratidão pelo que o senhor faz por mim. Aí disse que meu pai pensou e disse: você vai ajudar G9 na disciplina do curso primário. Aí Paulo disse: ai, meu Deus do céu, eu queria ser tudo menos Medel de aluno. Ai, que diabo. Mas como é que eu vou dizer a esse homem bom, generoso, que até disse: Paulo, eu tenho centenas e centenas, já passaram aqui, de alunos bolsistas. Você é o primeiro que vem me dizer isso e oferecer os seus préstimos. Depois de ouvir tudo isso, eu não vou dizer ao doutor Luiz que não vou fazer esse trabalho. No final, ele ficou uns anos trabalhando com minha mãe, a disciplina dos meninos menores, e aí Paulo, com aquela maneira sempre delicada de conversar, de tocar, fez sucesso em conter, às vezes, as grandes algazarras que faziam pelo colégio. Muito bem. Então, passados os anos, o professor da língua portuguesa vem como procurador-geral do Estado de Pernambuco para o Rio de Janeiro, o procurador-geral. E aí diz: doutor Luísio, chame esse rapaz, Paulo Freire, que acabou de fazer o pré-jurídico aqui, entrou na faculdade de Direito, chame ele para ser o professor. Porque naquele tempo, você deve lembrar, não existia curso de formação para o curso secundário e nem para o curso universitário. Então, o Ministério da Educação dava um alvará de notório saber. Então, você pedia isso e o professor legalmente, a pessoa legalmente tornava professor e podia ensinar. E aí Paulo começou a ensinar no colégio do meu pai. Nesse tempo, ele foi meu professor no primeiro e segundo ano, que aí já era curso ginasial. Ele foi meu professor. E depois ele começou a ficar famoso. Então, os colégios, ali na rua Dom Bosco, não sei se você conhece o Recife, tem o Americano Batista, tem o Colégio Salesiano, tem o Colégio Veracruz, tem muitos colégios naquela pequena área, Certo. ali perto do Parque do Derby. E
Paulo começou a ensinar, o Colégio Padre Félix, então ele começou a ensinar nesses colégios. Começou a ensinar, começou a dar aulas particulares, foi quando ele conheceu Elsa e findou casando com Elsa. Ele foi ajudá-la na formação para um concurso de professora na rede estadual de Pernambuco, fazendo concurso, e termina o curso de Direito. Então, ele vai fazer ele monta o escritório com mais uns colegas do colégio do meu pai, porque também tinha isso, esses meninos que estudaram lá ficaram amigos. Hoje, tem alguns que já estão bastante velhos e ainda são amigos. Era um núcleo realmente fantástico que meu pai construiu lá. E Paulo, então, foi convidado para formar com esses colegas um escritório de advocacia. E na primeira causa, ele vai porque um jovem dentista tinha comprado equipamento, cadeira, tudo, broca e lixa e motor, e isso, aquilo, e não pagava. Então, Paulo chega lá, imagina, com aquele jeito bonacheirão dele, e disse: olha, eu vim em nome do seu credor, que o senhor não está pagando, não pagou nada até hoje desse equipamento, e já faz mais de 6 meses que o senhor comprou e não pagou nada. Então, ele quer que o senhor devolva, nós vamos fazer um acordo, o senhor vai devolver. Aí o cara disse: não faça isso, doutor, não faça isso. Eu tenho uma filha pequena e tenho uma mulher para sustentar. Se eu não pago nada com os instrumentos, o que é que eu vou ter sem instrumentos? Eu não vou ter nada, vou ficar na miséria com minha família. Aí Paulo pensou, bateu no ombro dele e disse: você tem mais 15 dias para arranjar um advogado, porque você me ajudou a decidir. Eu não vou ser advogado. Paulo disse: é muito difícil você fazer a justiça como advogado. Ele disse: se eu fosse ser justo com esse homem que precisava dos instrumentos, estava sendo injusto com aquele que me contratou, não é? Se eu vou ser justo com o homem proprietário do equipamento, eu vou ser injusto com esse homem. Essa profissão não é para mim. Não posso. Não posso. Isso não está dentro da minha ética, da minha vontade de fazer as coisas. Então, ele chega em casa e conta para a Elsa e diz: Elsa, eu decidi, vou voltar aos meus tempos de professor. Decidi que vou abandonar a carreira de advocacia e vou ser professor. É o tempo que se forma no Recife, ou que se forma no Brasil, no tempo de Dutra, Getúlio tinha caído, e ele queria fundar a confederação e as federações de indústria, de comércio, de agricultura e etc., de pesca, etc. Quando, então, um desses colegas do escritório disse: Paulo, olha, vai aparecer agora no Recife uma coisa fantástica para a gente. Se você quer ser educador, vai aparecer o SESI, que vai ser um serviço social da indústria ligado à Federação das Indústrias de Pernambuco. Então, eu vou me candidatar e, se você quiser, eu levo o teu nome também. Aí levou o nome dele, eu acho que o governador era Cid Sampaio, e então, quando começou a funcionar, a se organizar minimamente, os dois entraram para o departamento. O amigo dele ficou no departamento jurídico e Paulo escolheu ir para o departamento de educação. E aí ele diz: olha, foi o tempo fundante da minha compreensão dessa epistemologia que eu fui criando a partir da minha experiência. O que é fantástico em Paulo é que Paulo não trabalhou as ideias. A gente vê os filósofos, em geral,
começo lá de Sócrates, de Platão, e vem vindo, e vem vindo, e vem vindo, e vai reproduzindo, e vai, até chegar e dizer algumas coisas. Paulo não. Ele estudou esses homens todos para saber, para ter uma capacidade maior de discernimento. Mas Paulo não trabalhou ideias. Paulo trabalhou a vida existencial. Paulo trabalhou a vida das pessoas. Isso foi essa coisa excepcional em Paulo, porque tudo nele parte da existência humana. Tudo dele parte do concreto, do vivido, do sofrido, do vivido pelos cidadãos. E assim, lá no SESI, ele vai chegar aos cidadãos novamente, mas agora numa categoria diferente, não como aquela de Jaboatão, que ele ia para a rua para brincar com os moleques, todos filhos de camponeses e de artesãos. Ele vai ali tratar de fazer um trabalho, vamos dizer assim, civilizatório dos trabalhadores, que eram os camponeses, ou os moradores, como a gente chamava, da área açucareira, dos trabalhadores da indústria têxtil de Recife e dos pescadores da zona litorânea. E Paulo começa a se reunir, e existia uma prática muito forte, que eu acho que ainda é muito forte, porque o próprio ministro da Educação que está aí, ele diz que a gente tem que educar batendo. Mas não é batendo leve, não é batendo para deixar marca. O cabra só aprende se você deixar a marca lá. Então, você imagina isso em 1947, como se comportavam os operários. E aí Paulo começa a dizer, não, ele se impressionava muito com essa história do castigo físico, de bater, da falta de respeito à integridade do outro, né? Isso foi uma coisa sempre que doeu muito em Paulo. E aí ele chega e começa a falar. E aí ele estudou muito Piaget, que estava em moda no Brasil, no mundo todo. E Piaget tinha feito esse estudo da delicadeza, da amorosidade, através da educação dos filhos, com uma governanta suíça que ele tinha em casa. Aí vejam, Paulo disse, que coisa maluca, eu estudando um cara que vive na Suíça, milionário, que tem uma governante dentro de casa para tomar conta dos filhos, e eu pensando em fazer alguma comparação com um menino pobre da área do Recife. Que loucura, isso não dá certo mesmo. Então, ele disse, eu tenho que abandonar isso. E ficou pensando, que essa era a coisa fantástica em Paulo, tudo o que ele ouvia, que ele sentia, que ele observava, ele ia pensar. Ele refletia, e aí ele disse assim, eu estou dando respostas ao que eles não me perguntaram. E a gente só quer resposta ao que interessa. E o que é importante é perguntar. Perfeito. Não é ter a resposta. Teve essa lucidez, que esse é um dos princípios da epistemologia dele. Por isso que ele disse, foi o tempo fundante. Foram os operários dessa zona de Recife, os trabalhadores da indústria têxtil, que o ensinou, né? Os ensinaram a Paulo. Então, ele, na outra aula, chega e diz, olha, eu vou combinar com vocês. Eu acho que eu estou dizendo coisas aí que não interessam muito. Então, vamos fazer um circo? Ele não tinha vergonha
E nunca se omitia dizer, estou dizendo coisas que não interessam a vocês. Não dizia, estou falando coisas maravilhosas, mas vocês não são capazes de entender. Não existiu isso com Paulo, não é? Não existiu. Então, eu estou dizendo coisas que para vocês não importa. Então, vamos sentar em círculo, um olhando para a face do outro, e nós vamos conversando sobre a nossa vida diária, sobre o nosso salário, sobre a casa que a gente mora, sobre os filhos que a gente tem, sobre as perdas dos filhos que a gente tem, não é? Sobre as festas, sobre a alegria, sobre o enterro dos nossos entes queridos, porque Paulo, desde aquele tempo, ele percebeu como uma importância existencial o enterro dos seus filhos, o enterro dos filhos. Não é? E quando a gente ouve hoje esse trucidamento que existe pelo Brasil todo, sobretudo no Rio de Janeiro, o que as mães dizem sempre, sempre, eu quero justiça e eu quero o corpo do meu filho para enterrar. Então, isso é de uma perspicácia muito grande quando o Paulo diz a gente precisa discutir com eles o que é o enterro do ente querido. E assim eles começam a conversar. Um conta lá, outro conta cá. Aí começa, ai, os meus filhos, pois é, eu tive 15, porque naquela época era assim. O pobre em Recife tinha 15, 20 filhos. Eu mesma, que sou recifense, morei lá, eu via as próprias empregadas domésticas também tinham lotes de filhos, né? E aí eu eu tive 10, mas só criei 2. Aí Paulo dizia, mas por que você só criou 2? Não, porque Deus quis assim. Aí pergunta outro, e aquela conversa fica nessa história. E Deus tirou, e Deus tirou. Aí Paulo diz, quem é Deus? Faz uma maiêutica. Começa a pergunta e a resposta. A pergunta sobre o que eles falaram. Ele disse, mas quem é Deus? Ah, Deus é o ser poderoso, generoso, Rei do céu e da terra, que tem compaixão de nós, que nos protege. E aí Paulo disse, e como um ser desse tira de você os seus filhos, que é a coisa que você mais quer, mais ama? Uhum. Aí eles ficavam assustados. E Paulo dizia que era engraçado, que em todas as salas que ele fez isso, tinha sempre um ou dois que levantava a mão e dizia assim, Deus coisa nenhuma, é o patrão, é o patrão. E aí, aqueles que diziam que era Deus, ficaram, não, é pecado, você está falando mal do patrão, pelo amor de Deus, não vamos falar mal de patrão não se pode falar mal. Aí Paulo, não, nós não vamos falar mal, nós vamos só constatar como é a realidade, né? Nós vamos constatar. Aí começam a discutir isso, e isso é um processo de conscientização. É a pergunta gerada pela resposta deles num movimento ininterrupto e que interessava a todos eles. Eles ficavam super entusiasmados. Então, Paulo disse, olha, foram os operários analfabetos que me ensinaram que o que importa é a pergunta e não a resposta. Olha. Que coisa, não é? Que Nossa. coisa. Hein? Demais. Nita, deixa eu perguntar uma coisa para você, por causa do tempo que a gente tem. Ah, E sim, desculpa. como é que vocês se casaram e como ele era? Muitas pessoas não sabem desse ponto, desse aspecto da vida dele como marido, né? É. Como ele era? Eu vou te dizer, eu fiquei viúva e 10 meses depois ele ficou viúvo, ela já faleceu. E então nós já nos conhecíamos a vida inteira, embora durante os 15 anos de exílio
Uma vez nós quatro nos encontramos em Brasília, em Genebra, e almoçamos juntos. E Paulo estava fazendo a minha orientação de tese de mestrado, quando Elza faleceu. Ele ficou uns dias sem trabalhar, ficou 6 meses. E aí ele disse: eu tenho vergonha que eu estou há 6 meses sem trabalhar e a PUC está me pagando e disse que eu ficarei em casa quanto tempo eu precisar, quando um operário que perde a sua mulher tem apenas um dia para prantear a sua perda, não é? Paulo examinava tudo isso, via essas coisas. E um dia eu telefono: Paulo, olha, eu visitei muito logo que Elza morreu, depois eu deixei de ir, e foi até um dia a Madalena, a filha mais velha dele: olha, o velho está lá, está chorando, vai visitar o velho. Só chamavam ele de velho: vai lá ver o velho. Então, fidei indo umas vezes, e foi o tempo, então, que Paulo disse: olha, agora eu vou recomeçar a nossa orientação. O teu trabalho está bonito, era sobre a história do analfabetismo no Brasil, então vamos adiante. E aí, um dia, eu estou lendo o trabalho e ele tinha combinado levar um gravador. Quando ele dissesse oi, então a gente acionava o gravador para ouvir o comentário dele. E aí eu acionei, só que o gravador não gravou nada desse dia. Precisava, era o dia mais importante para gravar, né? Então, ele olhou para mim e disse assim: Nita, você está tão bonita. Eu disse: Jesus Cristo, eu conheço Paulo a vida inteira, mas por esse campo nunca navegamos, né? Então, o que é isso? E ele começou a jogar as pernas. Ele cruzava as pernas, jogava as pernas assim, quase que freneticamente, quando ele estava muito tenso. Eu digo: alguma coisa está se passando dentro de Paulo, não é? Aí eu continuei lendo, e, passado mais uma meia hora, ele disse: Nita, você está muito bonita, você está parecendo o tempo, como nos tempos de sua juventude. Aí eu disse: isso é uma cantada, não tem jeito, é uma cantada. Então, ele ficou impaciente, e disse: olha, como eu vou para Nicarágua hoje, eu vou cortar o cabelo, a barba, e depois eu volto para a gente almoçar. Aí eu disse: não, Paulo, eu preciso ir para casa. Ele disse: por quê? Teus filhos estão todos já fora de casa, tua filha melhor já está na Unicamp, e por que você precisa voltar? Eu queria voltar porque eu estava com medo daquela situação, né? Então, a gente fica assim, e eles: não, 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 fica. Aí eu disse: mas minha faxineira está em casa. Telefona para ela, vamos aqui. Aí ele vem junto, vai junto comigo no telefone, telefona para ela: Maria, vai na esquina que tem um restaurante aí por peso e compra o teu almoço, que depois eu te indenizo. E assim foi. E eu fiquei, ele foi cortar o cabelo, e aí, voltando, ele gostava, de vez em quando ele estava assim, feliz, animado, ele tinha uns cálices bem pequenininhos de estanho que ele tinha ganhado lá na Suíça, e ele botava um pouquinho de cachaça. Aí ele diz assim: você quer tomar um pouquinho de cachaça aqui comigo? Aí eu disse: quero. Eu acho que a gente tem que ser cúmplice. Ele quer beber cachaça, eu vou beber cachaça também, não é? Então vamos lá. E aí ele faz um brinde, e aí ele bota a mão no meu ombro, e do terraço da casa, ele diz: veja como São Paulo é uma cidade calma. Porque uma vista linda que tinha do terraço lá, linda, e parece uma coisa calma, calma. Ele disse: pura ilusão, a gente sabe como é essa cidade, mas a gente pode aproveitar dessa calma aqui. E aí ficou conversando muito. Lampreiro, aí começou a andar mais rápido, ficou lampreiro mesmo, como se diz. E nesse dia tinha uma moça lá, que há muito tempo ela inventou que ia lá
para abrir as cartas que Paulo recebia. Paulo tinha um montão no escritório dele, um montão assim, de 1 metro, de 1 metro por 1 metro e tantos centímetros de altura. Cartas muitas, 3 convites de doutoramento, 2 cartas de pagamento com $50 dentro, e coisas assim do tipo. Então, ela veio, mas ela estava querendo era pescar Paulo, né? Ela estava louca para ter Paulo. Então, instalou-se quase que uma rixa feminina, né? Aí Paulo foi, chamou, veio. Ela veio, ela se fazia de dona de casa. E ela sentava no lugar que Elsa usava sempre. Eu fiquei chocada com aquilo, porque eu acho que o lugar de Elsa era de Elsa, e o de qualquer outra mulher, tendo interesse em Paulo, não tendo, era outro lugar e não aquele. Bem, ela começa a fazer o prato de Paulo, aí diz assim, eu já disse a Zara, eu acho o nome da moça lá, que cozinhava, que ela não pode pôr pé de porco todo dia, isso faz mal para a sua saúde. E aí começou a dar de mulher ranzinza, de esposa ranzinza. Aí chama a empregada, você não pode fazer isso todo dia, porque isso faz mal para o Paulo. E Paulo ficava sereno, achou que não devia discutir, nem dizer isso não é problema seu. Ficou quieto, comeu o pé de porco. E depois disse, era Zaza ou Zeza, bote todo dia pé de porco, porque eu gosto, bote no feijão. E foi engraçado. Aí foi indo, foi indo. Ela disse assim, quando ia acabando o almoço, Paulo, eu queria te dizer uma coisa, que eu trouxe a minha tese, que eu vou defender lá na USP, para a gente ler. E assim, quando Nita for embora, a gente pode ler, não é? Aí Paulo disse, fulana, olha, eu sinto muito, mas vamos deixar para outro dia, porque hoje Nita vai sair depois de você. Mas a mulher, filho, Paulo dizia isso, mas ele dizia com uma delicadeza tão grande, mas não adianta, porque isso é um fora homérico, né? Vá-te embora, porque eu não quero nada com você, eu vou ficar bonita. Então, assim foi. E então começamos essa história de amor, que foi uma história de amor muito profunda, muito, muito. Uma coisa muito bonita, uma coisa que nem ele nem eu, já na maturidade, Paulo com 66 anos, eu estava com 54, e a gente estava esperando mais que acontecesse. E aconteceu com uma plenitude, com uma cumplicidade, com amizade, com muita sensualidade, com muita sexualidade, e isso eu acho que é o que importa mais num casamento, é, com, com uma vida dividida a dois. Sabe, Paulo era um homem de uma delicadeza, né? Se diz delicadeza de mulher, não, é de homem também. O homem que é delicado é uma coisa fantástica. Ele dizia assim, Nita, o que tu queres que façamos juntos hoje, no sábado ou no domingo? Quer dizer, ele se colocava para mim em disponibilidade, porque eu também fazia isso. Ele disse, não, eu não ficaria com ninguém. Eu não entendo como é que o sujeito faz um feminicídio porque a mulher não quer mais viver com ele, ele mata porque não pode viver com outro homem. Ele disse, isso para mim não existe. No menor sinal de que a mulher não me quer, eu digo, olha, cuida da tua vida, que eu vou cuidar da minha. Não é? Paulo era um homem muito bom. Não preciso dizer que ele era muito inteligente. Paulo era um gênio. Paulo era um gênio. Paulo era um gênio. Nita, eu vou ter que encerrar, porque vai ter, o povo vai ficar bravo comigo, porque você está dando uma entrevista fantástica. Fantástica. Estou aqui até emocionado de ouvir o que você está
dizendo, mas eu vou ter que reproduzir agora, daqui a 10 minutos, na nossa live. Então, eu estou falando isso com uma dor no coração, mas eu vou ter que encerrar e vou te pedir uma pergunta, vou te fazer uma última pergunta. Valeu a pena tudo o que o Paulo passou, você também passou, valeu a pena? A vida junta? Isso. Sim, valeu, mais do que valeu. Isso foi um presente de Deus, que eu acho que ele recebeu e eu recebi também. Foi uma coisa, eu lhe digo, foi uma coisa fantástica, foi uma coisa que é muito raro, pessoas, casais que se amam tanto, que o homem se dispõe tanto em fazer a mulher feliz, não é? Em geral, a mulher que procura agradar mais o homem. E no nosso casamento, não, era recíproco. Ele procurou me agradar, fazer tudo o que eu gostava. E eu sabia disso e não fazia pouco disso, fazia muito disso. Reconhecia que ele estava sendo generoso comigo, né? Isso é que importa, é você reconhecer o outro como ele é para você. E com isso você constrói a felicidade. E Paulo dizia: a felicidade não é aquilo, apaixonou, casou. Não, a gente construía cada dia. O amor e a felicidade não é uma coisa que fica para eterno. A gente constrói todo dia mais um pouco, e vai fazendo e sendo feliz. Tanto que eu lhe digo, quando Paulo morreu, eu pensei que eu não ia resistir. Eu pensei que me. Eu dizia: o que eu vou fazer? Não tenho mais nada para fazer. Fiquei uns 2 anos num luto, numa perda terrível, terrível. Até quando foi até o pessoal do Rio Grande do Sul, que gosta muito de Paulo, começou a dizer: Nita, e os textos inéditos? E os textos inéditos de Paulo? Então, eu comecei a trabalhar com os textos dele e fui me recompondo com ele através da presença dele escrita e da presença dele no mundo como um homem generoso, dadivoso que foi para com todos e todas da humanidade. Nita, pelo que você está contando na sua vida, muito próxima dele, ele era na esfera privada o que pareceu na esfera pública. Paulo viveu o amor intensamente em tudo que fazia. Intensamente em tudo que ele fez. Ele dizia: preciso ter coragem de amar. E Paulo teve uma coragem enorme de amar todos, de amar todos. E a mim foi um amor louco, louco. Tem uma carta dele que no fim deles ele se despede: loucamente te amo, não é? Então, e foi assim, loucamente ele me amava. O Donaldo Macedo brinca sempre muito comigo, porque Paulo confidenciava muito com ele. Então, diz assim: Paulo não te amou, Nita, Paulo não te amou. Paulo ficou louco, louco, louco por você. Que coisa linda, viu? Nita, eu vou encerrar, porque vai entrar agora. Uhum. Posso te pedir para continuarmos essa conversa numa outra oportunidade, quando você tiver tempo, e a gente continuar essa conversa, que é fantástica? Posso te pedir isso? Posso, pode pedir. Deixa eu passar um pouco, porque ainda os festejos dos 100 anos de Paulo ainda estão muito intensos. Quando aliviar um pouco, a gente pode fazer uma outra conversa, tá bom? Muito bom, muito bom. Parabéns, que privilégio, admiração que eu tenho por você, por Paulo Freire, tenho por você também. Então, para mim foi um privilégio, uma alegria ter essa conversa. Eu quero que todos vejam daqui a pouco na live do 247. Daqui 10 minutos vai começar, 10, 15 minutos. Por isso que eu estou aqui encerrando muito. Está tremendo aí para fechar. Tá certo? Tá bom, Joaquim. Você foi muito generoso, você é muito bom para entrevistar. A tua fisionomia, a tua alegria, as tuas perguntas, a paciência que você tem de ouvir a gente ir até o fim,
É a mesma paciência que Paulo tinha. Uma Nossa, pessoa começava a falar, ele podia falar 1 hora que Paulo escutava, até o fim. que alegria, que alegria. Eu admiro muito vocês dois. E parabéns e muitíssimo obrigado. E eu, passando os festejos, eu vou te procurar novamente, tá bom? Tá bom, procure. Então, tá bom, Lívia. Tchau. Muitíssimo obrigado, E viu? como é que eu posso ver essa gravação? Vai ver daqui 15 minutos, está no ar, no 247. Eu vou te mandar o link pelo Mande, e-mail e vou te mandar por também pelo aqui pelo WhatsApp, tá bom? mande pelo computador, acho melhor, tá bom? Vou te mandar por e-mail, vou te mandar, tá bom? Por e-mail, tá certo. Tá Um bom? grande abraço, muito obrigada. Outro para você, mais.